Você quer estar preparado para tudo? Quem não quer, não é mesmo? Esses dias eu estava perguntando para Jesus: Jesus, como está pronta para as circunstâncias, para os desafios da vida? E eu estava pensando sobre esse tema e eu quis trazer aqui hoje para a gente conversar sobre. E eu trouxe também versículos que vão enriquecer essa nossa conversa. Muitas vezes a gente tem que... Aquele programa MasterChef tem que fazer um prato inusitado. E a gente tem que estar pronto para aquilo. E como essa preparação é uma construção diária, todos os dias os participantes, eu gosto muito de usar esse programa porque eu gosto muito como exemplo. Todos os dias os participantes estudam um pouquinho e ali eles vão se capacitando, eles vão ter uma surpresa. Você vai ter que fazer um prato super inusitado, mas eles já têm habilidades com outras coisas e eles vão usar esse conhecimento para construir aquele prato. E muitas vezes, sem saber que prato é aquele, eles alcançam êxito. Só por eles já terem se preparado, por eles entenderem ali o teu entendimento, um pré-entendimento do tema, do que pode ser abordado. E Deus nos fala muito para sermos precavidos. O que é se precaver? É você ver uma circunstância difícil e você se preparar para aquilo. Então vamos começar com Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, como eu vou estar preparado para as tentações, para as ciladas do mal, para as armadilhas? Eu vou me revestir todos os dias da armadura de Cristo. E o que é a armadura de Cristo, Marina? É você ler a palavra, é você jejumar, é você orar, é você se fortalecer na fé, é você reforçar, solidificar esse relacionamento com Jesus, fortificar essa aliança. Todos os dias você reveste essa armadura assim que você acorda, para você enfrentar todos os desafios que estiverem por vir. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é não te estribes no teu próprio entendimento? É você não ficar vagando em pensamentos ruins, você pensar muito longe. A gente, quando está diante de uma circunstância, de um desafio, de uma decisão, a gente começa a pensar besteira, começa a pensar coisas ruins. Mas a gente esquece que a gente tem o Todo-Poderoso conosco, que vai à nossa frente, que nos capacita, que é a nossa armadura. E Ele é o todo onisciente, o todo onipotente, onipresente, e Ele vai nos auxiliar. Ele sabe de todas as coisas e Ele está aqui para nos auxiliar. Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Esse versículo se liga aos outros, porque a gente precisa de sabedoria para tomar decisão, para encarar desafios, para encarar as circunstâncias. E a Bíblia fala que qual filho que pedindo pão, o seu pai vai lhe dar uma pedra, quanto mais o nosso Criador. Então a gente precisa da sabedoria para a gente tomar decisão, para a gente encarar as circunstâncias da vida. E Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá inteligência. Requer de nós pedirmos a Ele e nos esforçarmos também, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Você tem aquele amigo, com certeza você deve ter, que estuda todos os mínimos detalhes para a prova. E muitas vezes tem aquilo que é primordial, aquilo que é principal, aquilo que você deve focar, aquilo que vai ser cobrado realmente. E Deus, Ele nos mostra, Ele nos dá esse discernimento, essa inteligência. Deus nos mostra o foco. Então a gente tem que pedir visão a Ele. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Eu coloquei isso como meta na minha vida, no meu dia a dia, de estar orando ali nos intervalos das aulas. E você pode aplicar isso também. Nos intervalos entre as aulas, entre o trabalho. Você está sempre orando, agradecendo a Deus por tudo. E pedindo: Deus, me capacita para essa tomada de medida, me capacita para esse trabalho que eu vou exercer com as minhas mãos, Senhor. Usa as minhas mãos, porque elas são para te honrar, são para te glorificar. E Deus assim o faz. Então peça a Ele, porque isso vai fortificar, vai aumentar a sua intimidade com Ele. E isso vai trazer maravilhas para a sua vida. Orai sem cessar o tempo todo, agradecendo a Ele por tudo, pela saúde, pelo alimento. E também pedindo o auxílio dele.
E os versículos eu fecho aqui com chave de ouro, Filipenses 4, 12, 13. Paulo fala o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo aqui, ele se prepara tanto para a abundância quanto para a escassez. Eu estou preparado todos os dias, essa preparação é um tijolinho todos os dias. Eu estou aprendendo inglês, todos os dias eu vou estudar um pouquinho. Eu não fico parado um tempão, eu estudo muito um tempão, não. É que nem academia, um músculo também. O resultado vem com a constância diária. E aqui Paulo, ele está pronto para os dois momentos. A gente vai para uma entrevista de emprego, a gente tem que dar o nosso melhor, mas a gente está preparado para o sim, para o não, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo. A gente se prepara da melhor forma, a gente se estuda, se capacita, coloca a melhor roupa, o melhor perfume, se maqueia, faz um penteado. Mas quando a gente recebe o não, ok, eu estou preparada para isso. E Deus tem o melhor para a minha vida. É nisso que a gente crê. E Paulo aqui nos mostra. Eu vou estar feliz na abundância, mas também vou estar feliz na escassez, porque Deus está comigo. O que é abundância sem Deus, né? Vê que triste. É melhor a escassez 1000 vezes com Ele. Eu gosto muito da história de Gideão, em que os midianitas vinham roubar o trigo dos israelitas, destruíam tudo. E os israelitas se escondiam em cavernas e montanhas. E Gideão foi fora da curva. Gideão viu essa circunstância difícil e pegou o trigo e levou para o lagar. Ele malhava o trigo no lagar. O lagar era um lugar inusitado, que os midianitas não queriam desconfiar, que era onde você pisava a uva para extrair o vinho. E ali ele levou. E Gideão teve sim medo, mas Gideão foi precavido. Ele se preparou para uma situação, para uma circunstância difícil, porque ele tinha que ter o trigo. Então ele pensou fora da caixa. E muitas vezes a gente está assim com medo, a gente está assim com sentimentos humanos. Muitas vezes não são bons, né? Tem gente que tem ansiedade, depressão. Mas a gente continua fazendo, a gente continua indo, porque a gente crê que Deus está conosco. E que a gente já é vencedor nele. A gente acredita nisso. Então, tenha atitude, seja ativo, tenha ação como Gideão, que a gente possa aplicar Gideão no nosso dia a dia. Gideão foi um homem precavido. Deus viu ali um homem prudente. Se precaver é você saber discernir o mal, você se preparar antes para o mal. Você está preparado para o que estiver por vir. Então, essa é a mensagem, esse é o assunto que eu quis conversar com vocês aqui hoje, que eu achei muito, muito, muito importante. Eu pergunto a Jesus: Deus, como está preparada? E Deus nos dá todos os ensinamentos, a armadura de Cristo, a sabedoria, o nosso orar sem cessar, aumentando a nossa intimidade com Ele, a gente sempre se preparando, todo dia construindo um pouquinho, um tijolinho todo dia. E é isso. Assistam esse vídeo quantas vezes forem preciso, mandem ele para aquela pessoa que você gosta muito, para o seu avô, para a sua tia, para o seu tio, para um amigo querido, uma prima, uma mãe, o pai, para todo mundo. Curtam, compartilhem. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Tem outro vídeo também muito importante que é sobre o tempo, que de certa forma está correlacionado a você estar pronto, sobre você organizar seu tempo para conseguir fazer tudo e estar se preparando ali para o que é importante, para o que Deus te chamou. E qualquer ideia de tema de vídeo, coloquem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo com um novo assunto, se Deus quiser.